Olá, eu sou o Capitão Marco Antônio e eu vou apresentar a modelagem UML dos acordos de compensação no âmbito do DCTA. O acordo de compensação, ele é conhecido também por offset e é um contrato que acompanha paralelamente o contrato de compra e venda. Só que diferente desse, ele é formado por três partes: a contratante, a contratada, que nele é chamada de ofertante, e a beneficiária, que é quem de fato recebe a compensação. As compensações hoje no âmbito da FAB, elas são levantadas principalmente através das fichas de necessidades setoriais de compensação, a FNSC, as quais são compiladas num documento único chamado de coletânea de áreas de interesse, que hoje é o documento que mais se assemelha a um documento de requisitos. Os acordos de compensação, eles seguem as regras estabelecidas na Lei 12.598 de 2012 e na Portaria do Ministério da Defesa 3.662 de 2021. No nosso caso aqui, já que nós vamos tratar de DCTA, vai seguir também os atos normativos do Comando da Aeronáutica. Para esse trabalho, seguiu-se a seguinte metodologia composta de 6 fases. Primeiro foi feita uma revisão bibliográfica com toda a legislação afeta ao assunto, uma entrevista exploratória com um membro da COPAC, que hoje é a OM que executa os acordos de compensação no âmbito do DCTA, a elaboração do diagrama de fases, do diagrama de estado, do diagrama de casos de uso, todos eles para subsidiar uma fase posterior de avaliação da modelagem dos acordos de compensação. No diagrama de classes, a gente consegue ver as três principais classes do sistema: a ofertante, a beneficiária e a contratante, assim como a maneira como elas se relacionam, seus métodos e seus atributos. A beneficiária pode ser do tipo BID, que é a legenda utilizada para as empresas credenciadas na Base Industrial de Defesa, ou do tipo ICT, que são os institutos de ciência e tecnologia, na maioria das vezes do próprio Comando Aeronáutico. E a contratante, ela sempre é composta pelo EMAER, DCTA, COPAC e IFI. No diagrama de estado, a gente consegue então compreender como que as necessidades de cada beneficiário serão transformadas em compensações propriamente ditas, começando pelo preenchimento da FNSC para os ICTs ou o preenchimento do CIFIAER para a BID. O CIFIAER é o sistema que faz a interface entre o IFI e as empresas credenciadas na BID. Depois que essas necessidades de compensações são transformadas de fato em requisitos de compensação e é aberto um processo de aquisição de produtos de defesa, essas demandas são passadas para o ofertante, que deverá responder a quais requisitos de compensação ela deverá atender, formando assim um plano de compensação que será negociado com a contratante até que de fato se transforme num programa de compensação, onde são registrados as compensações que de fato serão passadas às beneficiárias. No diagrama de casos de uso, a gente consegue registrar como que esses atores interagem no sistema. Então, por exemplo, no caso de uso de registrar área de interesse, apenas a beneficiária e a contratante participam. Já no caso de uso de negociação, apenas a ofertante e a contratante participam. E é por meio desse diagrama que a gente consegue elaborar as tabelas de descrição de casos de uso. Usando as tabelas de caso de uso, a gente consegue descrever quais as pré-condições e pós-condições de cada caso de uso, as situações de erro, os gatilhos que disparam aquele caso de uso e quais os processos padrões e os processos alternativos de cada situação. E como resultado desse trabalho, a gente consegue identificar então quais os relacionamentos são mais frágeis entre os atores envolvidos, quais os processos padrões e alternativos que podem ser aprimorados. A principal contribuição desse trabalho é quanto à padronização e à constância dos processos de offset. Eu queria ressaltar também que durante a revisão de literatura não foi encontrado nenhum trabalho que já tivesse modelado os acordos de compensação, os offsets na área de defesa. A modelagem UML permite visualizar o sistema como um todo, permeando detalhes, pontos fortes, pontos fracos e trazendo a compreensão de qual a técnica de elicitação de requisitos poderá ser utilizada numa fase futura de pesquisa. Apresento de forma sucinta as nossas referências bibliográficas, tanto as legislações quanto as referências da UML, e pela atenção, muito obrigado.